Boa noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A reforma tributária foi tema de um encontro nesta terça-feira na Associação Comercial de Santos. Especialistas e convidados debateram os impactos previstos para o setor portuário. Confira na reportagem do Sérgio Santana. A expectativa é saber quais benefícios as empresas vão conquistar com a mudança na legislação. A chegada da reforma tributária a partir do ano que vem tem gerado questionamentos para quem opera no setor. A grande indagação é o quanto que isso realmente vai afetar as operações aqui na Baixada Santista, com link, ao Porto de Santos, as operações portuárias e retroportuárias. Mas a gente tem que entender que é algo que todos nós vamos vivenciar. Então, que seja para melhor, que seja para desburocratizar um pouco. A gente tem um sistema tributário bastante complexo e vamos torcer para que isso seja mais ameno a partir do ano que vem, que é o primeiro ano de transição. A gente tem um longo caminho pela frente ainda. Mário é um dos convidados palestrantes do encontro. Ele diz que o momento é de cautela, pois há muitas indagações de como a área portuária e demais setores vão se comportar diante dessa mudança significativa e como a nova arrecadação de impostos pode mudar este cenário. Nos últimos 40 anos a gente vive um sistema caótico tributário no Brasil. Apesar da reforma ser muito positiva na nossa leitura, ela vai demandar muita atenção por conta da transição. Então a gente vai ter que demandar muito cuidado, muito investimento para passar por essa fase de transição sem nenhum percalço e aí sim poder desfrutar dos benefícios da reforma tributária. O consultor ressalta ainda que a reforma é necessária e tem papel fundamental com expectativa positiva para o país neste primeiro momento de transição. Um dos exemplos aqui para portos e atividades portuárias e retroportuárias é que o setor de serviços consome muitos serviços. Ao consumir muitos serviços, a gente tem muito imposto embutido hoje que vira custo. Com a reforma tributária, todo o consumo que a gente tem, ele vira crédito tributário. Então isso suaviza um pouco a carga tributária. Apesar de ter aumento, eventualmente, de alíquota tributária, a gente pode ter redução de carga tributária efetiva por conta desse creditamento. Então esse é um lado positivo da reforma. O encontro na Associação Comercial de Santos serviu para esclarecer alguns pontos importantes sobre os impactos da reforma tributária a partir do ano que vem. Entre os principais tópicos está a nova alíquota que será implantada para diversos serviços voltados para a área de logística portuária. O setor portuário, no caso aqui o porto, é nosso principal pilar econômico. E os protagonistas desse setor, sem dúvida, são os terminais portuários, tanto os da zona primária como também os de retroárea. E uma questão importante nessa atividade é a tributação. Então nós estamos diante de um cenário de transformação e que isso impacta, claro, as atividades, porque a gente está falando de competitividade, a gente está falando então de custo Brasil. Isso é do lado dos empresários e também nós temos aqui a condição de que Santos, a principal arrecadação de Santos e dos municípios da região é o ISS. Então nós estamos diante de um cenário de transformação, então seja como empresário, na questão de tributária, dessas mudanças que acontecerão, como também como cidadão, em termos de arrecadação para o município, nós estamos aí olhando o futuro e tentando entender o que vai acontecer. O setor de portos faz parte da maior arrecadação de impostos sobre serviços da região. E entender como isso impacta diretamente na economia tem sido fundamental para prever os próximos passos da reforma a partir de janeiro. O Brasil está passando por um momento muito importante. Essa reforma, que eu considero mais uma revolução, tem 10 anos de transição. O ano que vem vai ser um ano mais leve, porque vai ser simplesmente um teste, não é? Vai ter um acréscimo de 1% que vai ser subtraído de outros impostos, PIS e COFINS. Então, ninguém vai sentir, porém o sistema começa a ser executado. Só que a sociedade tem dúvidas. Qual é o impacto para a minha vida, para a minha empresa? Santos não é uma cidade como outra qualquer, uma cidade que tem o comércio exterior, o porto como sua alavanca. E quando nós falamos de porto, nós estamos falando de setor de serviços. Então nós fomos em busca dos melhores escritórios, esse está entre os melhores escritórios do Brasil, do Banhuço da Nóbrega, para trazer um pouco desse conhecimento. É uma discussão que não se finda, porque as dúvidas vão surgindo ao longo do processo, mas com certeza essa é uma pauta constante aqui na Associação Comercial. Quando você fala de mais um evento, eu diria que são discussões, Um evento, na realidade, é uma reunião de pessoas interessantes sobre um tema muito importante, que é o que está acontecendo aqui, que é a vocação da Associação Comercial.
A segunda-feira foi marcada pelo primeiro dia de atividades do projeto Educação Portuária, que tem como principal objetivo mostrar o funcionamento do Porto de Santos e como ele influencia a cidade e os moradores. O projeto começou no núcleo de jornada ampliada do Marapé. Durante a cerimônia de abertura, os alunos acompanharam uma apresentação da contadora de histórias Camila Genaro, que de forma divertida e dinâmica apresentou informações importantes sobre a relação Porto-Cidade. O pescador acordou de manhã, pegou colocou e voltou cá. Gente, isso que ele demorou uns 7 meses fazendo a mesma coisa. O Educação Portuária está sendo desenvolvido com cerca de 1.000 alunos de 10 escolas de ensino fundamental, levando a estudantes e professores informações sobre a relação Porto-Cidade, a história, os tipos de cargas, os terminais, os impactos positivos e negativos e as oportunidades de trabalho. Durante as atividades também são distribuídos materiais produzidos especialmente para alunos e educadores da Rede Municipal de Santos, uma cartilha ilustrada para os estudantes e uma apostila com conteúdo robusto para os profissionais. O projeto proporciona ainda a oportunidade de fazer uma visita virtual por dentro do Porto de Santos, com o auxílio de um óculos com tecnologia 3D. Ao final do projeto, será realizado um concurso cultural de texto e imagem, premiando os melhores trabalhos com tablets. E o Museu do Porto de Santos completou 36 anos de história nesta segunda-feira, mas a comemoração vai se estender com várias atrações ao longo deste mês de setembro. As atividades começam nesta quarta-feira com uma visita guiada pelo museu. Na quinta-feira, portuários que já fizeram parte da história do Porto irão se reunir no museu para um bate-papo em que serão compartilhadas memórias portuárias. A ideia é complementar a iniciativa do museu de preservar a história do Porto organizado. O casarão do ano de 1906, onde fica o museu, guarda cerca de 2.000 itens, entre eles relíquias da história portuária, como documentos, imagens, embarcações e equipamentos antigos. A programação do 36º aniversário terá ainda outras datas de visitação guiada ao Museu do Porto e também ao canal de navegação. Destaque para a exposição Mamáfrica, que celebra a arte e a cultura de Cuba e do Brasil a partir do dia 18 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o Museu do Porto fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, sem número, esquina com a Rua Conselheiro João Alfredo, no bairro do Macuco, em Santos. O funcionamento é de segunda a sábado, das 9 da manhã até às 5 da tarde, e a entrada é gratuita. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.